E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do My Hero Academia, bem aqui no Geek NSCT, tamo de volta, rapaziada. Hoje para comentar o que deve rolar aí no próximo episódio da última temporada. Estamos falando aí do oitavo. O sétimo que teve o plot twist aí do retorno do FO e a chegada também da rapaziada, que claro, vai se desenrolar ainda como tudo, ainda no episódio número 8. Vamos dar uma olhada basicamente nas imagens divulgadas na famigerada prévia. E aqui no comentário, o que você tá achando aí da última temporada até então? De fato, pela adaptação do mangá, já estamos se encaminhando, galera, para o finalzinho. Sei não se essa última temporada vai passar do episódio 12, por exemplo, porque tá muito rápido a adaptação. O meu obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo primeiro fazendo um breve recap de o que aconteceu no último episódio, que foi mega relevante, tá caindo na tela. Vamos o sétimo episódio, tropa, começando de onde o anterior parou, é claro, com o Deku mergulhando aí de vez basicamente nas memórias do passado do Shigaraki. Ele revendo aí o momento do pai do Shigaraki, o Kotaro sentando farrapa aí no moleque, que é bem complicado. Claro que o Deku inicialmente até tenta intervir, mas ele percebe rapidamente como tem essa espécie de barreira invisível, que é basicamente o subconsciente do Shigaraki tentando impedir o Deku de interferir com os Paranauê, sabe? Mas a pessoa que está sendo mais atingida diante de tal ação, claro, que é a Nana, a avó do Shigaraki, a mãe do Kotaro, porque tem toda aquela questão que o Kotaro odiava basicamente a sua mãe, já que ela efetivamente o abandonou, embora foi por uma causa nobre, porque se ela ficasse com o moleque, o FO poderia achá-lo e poderia potencialmente também dar ruim pra geral, ou seja, a véia sacrificou, só que a que preço, né, rapaziada? Esse ódio do Kotaro, bom, fez ele se tornar essa pessoa absurdamente amargurada que odeia heróis. Só que a gente vai descobrir no decorrer do episódio que o buraco é literalmente mais embaixo. Enfim, a gente até tem a Nana conseguindo entrar de vez nas memórias do seu neto, com ela inclusive impedindo aí o seu filho de bater ainda mais ali no moleque, ou seja, chuchu, beleza? Marca basicamente de vez a transferência de todos os portadores do One For All para dentro, aí de vez do coitado do Shigaraki. E é aí que a gente começa a rever de novo a origem de Tomura Shigaraki, o grande destruidor, que é aquela parte lá creepy pra caceta, dele efetivamente acabando com a sua família. E se esse não for basicamente o momento mais sombrio da obra, eu não sei mais qual é. Tudo, dessa vez a gente acaba tendo o Midoriya justamente intervindo antes que o Shigaraki criança matasse basicamente todo mundo, sabe? É interessante que a gente tem ali basicamente aquele bom e velho bate-papo interno com o Shigaraki criança, citando que tipo assim, se nessa época basicamente alguém tivesse pegado aqui na minha mão, talvez eu não iria virar basicamente o capiroto supremo. É exatamente isso que o jovem Midoriya tá tentando fazer nesse instante. É complicado porque o decaimento está em processo, a gente vê os braços do Midoriya indo pra casa do caralho, como foi estabelecido no EP passado, embora existam nesse plano mental maluco, as pessoas podem se ferir neste planozinho psique, ou seja, o Deku, tadinho, né, vai ficar assim a mão da bronha. Agora, no decorrer desse embate do Deku tentando, tipo assim, não, venha para o lado da luz, eu tô aqui pegando a sua mão, ou tentando, a gente vê como o pensamento do Shigaraki é basicamente, cara, eu não sou herói. Na verdade, eu sou o herói dessas pessoas, da galeria de vilões, teoricamente os meus amigos de Taubaté, sabe? Eu represento basicamente a destruição em massa, velho. Sou eu. Que a gente acaba entrando nessa nova leva de flashbacks. Eu gostei muito como é que o anime fez essa sequência, como se fosse uma espécie daqueles filmes antigos, sabe? Com um rolo ali, lá ele basicamente rolando aí ao fundo, muito bacana. Onde a gente vê, por exemplo, inicialmente o Kotaro com um semblante totalmente diferente, né, galera, do que a gente viu, bom, agora há pouco, aquela coisa de pessoa agressiva, absurda, né, tipo assim, um cara relativamente calmo, interagindo com esse certo senhorzinho no meio da rua, e tanto o Deku e o Shigaraki estão bugados, tipo assim, por que estão vendo essas memórias, que nem mesmo o próprio Shigaraki se recorda, sabe, o que diabos está basicamente a rolar. E aí que temos o FO voltando com tudo, é claro, em toda a sua santa glória, e CGI também, que olha, no mangá, quando esse cap saiu, página irada, e o anime, meteu ali um 3Dzão, mas até que gostei, cara, o vestígio dele retornando aí com tudo, porque de fato,
Embora o FO foi de arrasta ali no quarto episódio, rejuvenesceu até deixar de existir. Não esqueçam que desde antigamente, quando o FO transferiu parte das suas quirks para o Shigaraki, de fato, ele deixou bem no fundo um pouco do seu vestígio dentro do seu discípulo, Pause, e durante um certo tempo o Shigaraki estava conseguindo, se controlar o seu próprio corpo e tal. Só que devido a esses embates mentais, recentemente o Shigaraki deu uma fraquejada e o vestígio do FO tá... Opa! Chegou minha hora de assumir basicamente os controles principais. Já tava na hora, não é mesmo? E aliás, tu tá se perguntando por que você tá vendo essas memórias esquisitas? Calma que eu vou te explicar já já, meu querido vestígio. Temos basicamente a bomba de infos sendo dropada casualmente, que cara, é basicamente o FO revelando: meu amigo Tomura, durante toda a sua santa vida eu estava lá presente, tá ligado? Eu que te manipulei para você literalmente chegar até aqui, seu vagabundo. E de fato, a gente vê como o FO estava presente aí na família do Shigaraki desde que ele acabou nascendo. Porque, claro, o objetivo dele era basicamente encontrar um receptáculo forte o suficiente para poder roubar o One for All para si. Só que para fazer isso é aquilo, precisava ser um receptáculo resiliente, obstinado, raivoso e os caras é A4. Inicialmente o plano do FO era dar aquela manipulada na irmã do Shigaraki, só que ele cita: ela já era velha demais para eu manipular, tá ligado? Ou seja, foi em cima de ti. Que é triste porque a gente percebe que, no fim das contas, a ação da Nana de deixar o seu filho isolado não adiantou merda nenhuma, né, galera? Porque o FO conseguiu rastrear a família dele de qualquer jeito. A gente vê como ele foi basicamente a pessoa responsável por tornar o Kotaro aquela pessoa, um pai agressivo. O ódio dele pelos heróis, tudo partiu do FO, que claro, tava basicamente disfarçado como esse seuzinho, boa pessoa, que tava de maneira creepy sempre por ali, próximo à família do Shigaraki. Mas crucial é que a gente também descobre, cara, esse momento no mangá também explodiu umas cabeças, né? Não, eu lembro, que época. Como basicamente o lazarento do FO também acabou roubando a quirk inicial do Tenko, que não era o decaimento coisa nenhuma. Ele foi ali, roubou enquanto ele ainda era um bebê e acabou inserindo nele, Pause, uma outra quirk altamente modificada. Que quirk era essa? A quirkzita marota do nosso bom e velho amigo Overhaul, pois é. Que acaba criando essa conexão muito irada entre os dois personagens, não é mesmo? A ideia é que antigamente o Overhaul, ele tava lá naquele orfanato creepy do doutor lá maluco. Pegaram a quirk dele, modificaram, que é aquilo, o Overhaul consegue destruir e reconstruir como ele bem entender, correto? Foi modificado ao ponto que, não, vamos deixar somente a parte de destruição para o jovem Shigaraki, tá ligado? A FO foi lá, implantou no menino e eventualmente dá a treta na família sendo destruída, ou seja, durante toda a vida do Shigaraki, ele foi manipulado pelo seu bom e velho mestre, quem poderia imaginar? Que é o momento que acaba solidificando o FO como o maior vilão dessa obra, rapaziada. Não tem como. E agora que tudo foi revelado, o FO tá... Chega, né? Vou assumir o meu corpo novo, você, meu discípulo, pode dormir um pouquinho, que tal? Ao voltarmos para o mundo real, temos então a revelação aí da forma que foi batizada como Shigafo, que é a mesclagem, a fusão do FO controlando completamente o corpo do Tomura, que tem um design foda pra caralho, né, cara? O anime mandou também super bem em termos de detalhe, visual também. Aquela imagem imponente, sabe? E tipo assim, ele comenta: a batalha mental ferrou um pouquinho e eu acabei perdendo o decaimento, que coisa. E aparentemente os usuários do One for All também foram de arrasta. E o Deku sofreu danos, que inclui basicamente os bracíteos do coitado que foram de arrasta pra cima, devido ao decaimento lá no plano mental e tal. E o FO tá... foi tudo pro caralho, acho que eu vou dominar o mundo, né? Tem mais o que fazer mesmo. Só que antes que ele pudesse matar ali o Midori de vez aí, que a gente acaba tendo a cavalaria chegando aos poucos, que inclui basicamente o exército de figurantes, pois é. E o Aizawa, como sempre, com a entrada badass, não pode faltar, não é mesmo? Momento hype, ele saindo aí através do portal do Kurogiri, até explicado nesse leve flashback como um tempinho atrás. De fato, a gente vê aí o Kurogiri, Mike, naquela ilha meio que deserta,
E pelo Mike, ele iria acabar com a vida do Kurogiri, só que o Aizawa tá, não, calma, eu sinto que ele ainda tá aí dentro, tá ligado? E depois ali de um discurso no Jutsu, eles conseguem ter acesso basicamente aos portais do Kurogiri. A gente até vê o Aizawa basicamente indo até os lugares onde as batalhas se encerraram para juntar a rapaziada para o confronto final. É nessa estrada aí do Aizawa que ele até se depara aí com a Eri. Ela, tadinha, preocupada ali basicamente com o Midori, até arranca um dos seus chifres e entrega para o Aizawa, que é de suma importância para a trama, não é mesmo? Porque conforme a rapaziada começa a chegar a lá Ultimato, a gente acaba tendo o Aizawa entregando o chifre da Eri para o Midoriya para que o processo de rebobinagem maluca comece efetivamente como tudo. Vai demorar um tempinho, mas a gente acaba tendo esse EP fechando aí sim, com o resto da gangue, da turma aí do Deco, chegando basicamente com tudo. Que absurdo, né? O último vilão e os figurantes realmente vão contribuir de uma certa forma ou de outra. Agora sim, vamos então comentar sobre o 8º episódio. Ele que tá ali basicamente como título de Ascensão de Zuko Midoriya. Pois é, ou seja, será um daqueles episódios de motivação absurda. É aquilo, a gente vai ter basicamente o FO virado ainda no Jiraiya, absurdamente poderoso. Shigafo, como a Fendo acabou batizando essa forma definitiva aí do vilão. Ele tratando basicamente com a turma UA e outros heróis também, que gradualmente, aos poucos, vão começar a chegar ali no campo de batalha, tá ligado? Não só os estudantes, só que outros heróis profissionais também vão participar da grande porradaria. Lógico que como tá todo mundo na capa da gaita, o FO possui uma vantagem bem absurda, só que, acima de tudo, a rapaziada vai estar ali para dar tempo do Deco se regenerar ali completamente. Vocês acabaram de acompanhar novamente, tem aquela questão do chifrezito da Eri, e vai ainda demorar uns minutos, mas relaxem, claro, ele vai conseguir recuperar ali basicamente os seus braços, chuchu, beleza. Embora ele está atualmente sem o One for All, claro que ele ainda vai ser de suma relevância para basicamente derrotar o bom e velho Shigafo. Como ele vai fazer isso exatamente, aí não é bom entrar em tantos spoilers assim do mangá, né, rapaziada. Mas, cara, até comentando em termos de adaptação, eu tô chutando, galera, que essa treta contra o Shigafo, se pá, pode até mesmo ser concluída no próprio 8º episódio. Pois é, para quem lê o mangá, deve se lembrar que essa reta final de porradaria não chegou a durar tanto assim. Acho que estourando eles devem estender talvez ainda para o 9º episódio, mas além disso, a gente vai ter basicamente as tretas totalmente finalizadas e o Shigafo, obviamente, sendo ali derrotado completamente por Deco e a rapaziada. Mal posso esperar para ver como é que o anime vai fazer basicamente certos desfechos que estão prestes a rolar logo, né, não? Dito isso, cara, eu tô curtindo muito essa última temporada, a animação, a qualidade, a dublagem também, os caras estão basicamente dando a vida. Pô, é a última, então tá mais do que certo. Aproveitar para deixar um convite que, claro, próximo sábado estarei trazendo a minha review completa aí do 8º episódio, nada de perder, ok? Valeu a todos, não esqueça de deixar um likezito e é nóis!